Parabéns por ter chegado na sexta aula. Você é um vitorioso e uma vitoriosa, por se manter buscando o conhecimento de Deus. E a aula de hoje é falando de como Deus nos limpou, como Deus vai nos colocar na casa dele de novo, como que nós podemos ser salvos se não conseguimos ser obedientes a Deus de um nível que ele aceite. A solução que Deus teve para isso foi enviar seu Filho, Jesus Cristo. O texto está na tela, onde João Batista diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que significa ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O Cordeiro Pascal. Veja só, no Antigo Testamento, Deus criou leis e regras que representariam Jesus Cristo, que representariam a obra de Jesus. Uma delas é o sacrifício do cordeiro. O cordeiro era sacrificado no altar para tirar o pecado daquela pessoa ou para encobrir o pecado daquela pessoa, porque o salário do pecado é a morte. Para que a pessoa pudesse se manter na presença de Deus, aquele pecado dela tinha que receber a punição. Ou seja, alguém tinha que pagar por aquele pecado dela. Alguém tinha que morrer. E a solução que Deus deu no Velho Testamento, uma solução temporária, que simbolizava Jesus, era o cordeiro que era morto. O cordeiro era vicário, era um sacrifício vicário, que a Bíblia chama de vicário, que significa trocar de lugar. O cordeiro morria pelos meus pecados, para que Deus pudesse olhar para mim e me ver justificado. Então era esse o método que Deus colocou no Antigo Testamento. No Novo Testamento não se sacrifica mais animais, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é esse Cordeiro que toma o meu lugar diante de Deus. Se o salário do pecado é a morte, alguém teria que morrer no meu lugar para que eu não morresse. Alguém teria que receber a punição pelo meu pecado, para que eu próprio não tomasse essa punição. Já que a punição do pecado é a morte, alguém teria que morrer no meu lugar. Lembra que Deus ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal? O que isso significa também? Trazendo agora para essa nossa realidade evangelística. Significa dizer que toda vez que Deus vê o pecado incomoda ele. Toda vez que ele vê a imperfeição, toda vez que ele vê a gente não refletindo o caráter dele, porque veja só, se Deus é amor, se Deus é bondade, se Deus é justiça, se Deus é alegria, se Deus é paz, o que é o oposto disso? É exatamente esse oposto que nós somos. Então, quando Deus olha do céu, ele não vê mais amor, ele não vê mais paz, ele não vê mais respeito ao próximo, ele não vê mais o espírito de fraternidade na humanidade, né? Que é o espírito de fraternidade, é um querer ajudar o outro de maneira sincera, um querer ajudar o outro sem esperar nada em troca. Deus olha do céu e não vê mais isso. Deus olha do céu e vê egoísmo. Deus olha do céu e vê eu querer me dar bem em cima das outras pessoas. Deus olha do céu e vê eu querer juntar um monte de comida para mim sem me importar se tem alguém passando fome. Deus vê o inverno chegar e a gente se preocupar se a gente tem uma coberta ou uma casa para nos proteger do frio, mas a gente não se preocupa com as pessoas que não têm como se livrar do frio ou do calor extremo. Ou se a gente se preocupa com se tem água na minha casa, mas eu não me preocupo se o meu vizinho também tem água. Essas coisas se perderam na humanidade. Você entende? Então Deus olha do céu e vê o oposto dele. O oposto de quem Deus é. Se Deus é bom e nós somos o oposto do que ele é hoje, nós somos maus. Então Deus olha do céu e isso o enfurece. Isso o entristece. Isso o deixa irado. E essa ira dele exige a extinção dessa malignidade aí. O senso de justiça de Deus exige a extinção da maldade. Se nós somos maus, a gente, na visão de Deus, devemos ser extintos. Então, quando Deus olha do céu, ele se ira com o pecado. Apesar de nos amar, ele odeia nossas atitudes. Apesar de amar sua criação, ele odeia essa atitude negativa
de sermos o oposto dele. Então ele tem uma ira para derramar sobre a humanidade. Ele tem uma ira santa, uma indignação santa para fazer punir, né, distinguir aquilo que é objeto de sua ira, que no caso somos nós. A solução que Deus encontrou foi enviar seu filho ao mundo. Enviar seu filho ao mundo para receber no meu lugar a punição que tinha para mim. Jesus veio receber no meu lugar e no seu que crê nele, de todas as pessoas que depositam fé nele. Jesus veio receber a ira de Deus no nosso lugar. Jesus veio receber a punição, por isso ele é o Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira a ira de Deus de sobre a nossa vida. Onde é que está escrito isso, irmão David? Isaías 53, versículo 4 em diante diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Que Jesus recebeu no seu corpo a punição, o castigo que eu merecia. Ele recebeu nele os pecados de todas as pessoas que creriam nele. Todas as pessoas que depositam fé em Jesus, os pecados dela foi colocado em cima de Jesus, dentro de Jesus. Ele absorveu, como uma esponja absorve água, ele absorveu todos os meus pecados. Ele recebeu no corpo dele todos os meus pecados, todos os seus pecados. Foi parar em Jesus. Quando Deus do céu olhou para Jesus, ele me viu lá, ele viu você lá, ele viu todos aqueles que creriam em Jesus lá, ele viu todos nós na pessoa de Jesus. E o que aconteceu? A ira que Deus tinha para nós, a ira que Deus tinha para mim e para você, desceu em Jesus em forma de punição. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário. Por isso Jesus foi torturado, levou 39 chibatadas. Por isso Jesus foi cuspido, teve uma coroa de espinho. Ali era a manifestação da ira do todo sobre Jesus. Deus Pai estava punindo Jesus para não me punir. Por que ele puniu Jesus? Porque o meu pecado estava sob Jesus. Vamos continuar lendo. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Olha o que o versículo continua dizendo, ó. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O que é que está dizendo a Escritura? Que a minha iniquidade foi parar em Jesus, sobre ele, nele, no corpo dele. E isso fez dele alvo da ira de Deus. Jesus recebeu em seu corpo a ira de Deus. Jesus recebeu no seu corpo a punição que eu deveria receber. Versículo 10. Depois vocês podem ler o capítulo todo aqui, tá bom? Mas leia o versículo 10 comigo para a gente ganhar tempo, que eu prometi que os nossos discipulados não seria muito longo, tá bom? A propósito, já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Se inscreva no canal para você não perder mais vídeos como esse, para você não perder a notificação do discipulado. É necessário você se inscrever no canal e ativar o sininho. Bota lá a notificação todas, tá bom? Se for útil para você, compartilhe com seus amigos, com a sua família, com seus irmãos na fé. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O que é que o texto está dizendo, irmãos? Que Deus Pai, quando olhou para Jesus, aqui é a visão de Deus Pai de Jesus na cruz do Calvário, quando ele olhou para Jesus, ele se agradou em moer Jesus na cruz.
Por quê? Porque Jesus se estava colocando como expiação dos nossos pecados. Jesus ali era o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que estava me representando perante Deus. E o que Deus fez com este Cordeiro? Imolou ele. Jesus pagou o preço pelo meu pecado. Qual é o preço? Qual é o salário do pecado? A morte. Então Jesus morreu naquela cruz para que eu nunca mais morresse na eternidade. Jesus morreu, Jesus sofreu a punição pelos meus pecados. O meu pecado me obrigava a ir para o inferno. O meu pecado me obrigava a estar distante de Deus. O meu pecado me obrigava a receber de Deus a punição pela minha iniquidade. Quem recebeu isso no meu lugar para que nunca mais eu recebesse essa punição? Jesus. É assim que Deus nos salva. Esse é o Evangelho. É o Pai derramar sua ira santa em Jesus para não derramar em nós. Por isso, nós somos livres de toda a condenação. Eu vou ler os textos com você, para não ficar nas minhas palavras. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos aqui, tá bom? Versículo 14. João 3,14 diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto, e todos que olhassem para aquela serpente de bronze seria curado da picada da serpente. Isso aqui é para outro vídeo, tá bom? A gente vai falar sobre isso aqui em outro vídeo. Por hora, você só precisa entender que aqui está falando da crucificação de Jesus. Jesus está falando aqui para Nicodemos da crucificação dele. Ele seria levantado num poste de madeira e todo mundo que olhasse para ele seria salvo. E Jesus diz aqui que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê em Jesus não pereça. O que é perecer é morrer. Todo aquele que crê em Jesus não vai provar a morte. Todo aquele que crê em Jesus não vai participar da morte eterna. Falar assim de uma maneira mais clara, porque você pode estar dizendo, mas os apóstolos tudo morreram. Não estamos falando dessa morte física, da morte eterna. Estamos falando da punição no inferno, da verdadeira morte, tá bom? Que é a separação eterna de Deus. Nós não vamos passar por isso. Veja só, versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O que é que o texto está querendo dizer aqui? O que é que Jesus está querendo dizer? Que quem crê nele não será condenado, não vai mais para o inferno. Quem crê em Jesus não será destruído por Deus no fim dos tempos. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, vai viver para sempre com Deus. Por quê? Porque a punição que Deus tinha para nós, Jesus recebeu. Agora, quem não crê em Cristo, qual é a situação? Permanece condenado. Quem não crê em Jesus está condenado. Quem não crê em Jesus permanece sendo alvo da ira de Deus. E um dia, essa ira vai encontrar essa pessoa. Jesus na cruz do Calvário estava recebendo a ira de Deus no meu lugar e no seu. Então essa ira de Deus nunca mais vai nos encontrar, porque já encontrou Jesus. Essa ira que Deus tem, essa chateação, esse incômodo que foi causado pela minha vida pecaminosa, que deixou Deus fora do sério, esse deixar fora do sério se transformou em ira, e essa ira santa desce sobre o pecador. Não vai descer mais sobre mim. Não vai descer mais sobre você que crê em Jesus. Porque Jesus recebeu essa ira. Mas e o pecador que não recebe a Cristo? E o pecador que não faz de Jesus o Cordeiro de Deus para tirar seu pecado? O que é que acontece com esse pecador? Ele permanece sendo alvo da ira de Deus. Ele permanece no estado de condenação eterna. Versículo 36, olha o que diz. João 3,36, olha o que diz. Veja se não é isso que diz. Ó. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.
Nós, como pecadores, somos alvos da ira de Deus. Deus está irado com os seres humanos. Por quê? Porque os seres humanos são maus. Os seres humanos fazem maldade o tempo inteiro. Nós somos desobedientes a Deus. Nós desobedecemos eles a nossa vida inteira. Nós passamos a vida inteira desobedecendo a Deus. E isso gera nele uma indignação, uma ira. E essa ira, ele tem um alvo, que é o pecador. Um dia essa ira vai encontrar o pecador. O que Deus fez para nos livrar da ira dele? Botou Jesus para receber essa ira no nosso lugar. Jesus recebeu a ira de Deus no lugar de todo aquele que deposita fé nele. Todo aquele que quer ser salvo, que quer Jesus como Salvador, a ira de Deus não o encontra mais, porque já encontrou Cristo. E as pessoas que não querem Jesus como Salvador, que rejeitam essa salvação, o que acontece? Um dia, essa ira de Deus permanece vindo sobre eles. E um dia vai encontrar. E quando essa ira de Deus o encontrar, o pecador vai receber a punição eterna. Ele vai receber a punição pelos seus pecados. Então a única maneira do ser humano se livrar do inferno, se livrar do lago de fogo, se livrar da morte eterna, se livrar da eternidade sem Deus, o único jeito, não tem outro. Não tem outro. O único jeito é depositar a fé em Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que recebeu a ira de Deus no nosso lugar. Vamos orar. No próximo vídeo a gente vai falar mais sobre como funciona essa salvação, esse resgate, né? A gente vai falar sobre a imputação da justiça de Jesus em nós. Jesus, ele foi obediente para que essa obediência recaísse sobre nós e você vai entender isso no próximo vídeo. Por hora, vamos orar. Senhor Deus, aí está o teu povo, Senhor, que chegou aqui na sexta aula. Abençoa cada um deles. Faz eles entender, Senhor, que não há mais condenação sobre ele. Faz ele entender, Senhor, o que está em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E não há condenação, Senhor, porque Jesus recebeu a condenação no nosso lugar. Por isso, Pai, nós te agradecemos por Jesus Cristo, que é Deus Filho, encarnado, recebendo a punição do Deus Pai Todo-Poderoso no meu lugar. Sendo assim, o Senhor nos salva. Sendo assim, o Senhor nos salva, Pai. Muito obrigado, Pai, por o Senhor ter nos salvado, por o Senhor ter nos redimido, nos resgatado, por o Senhor ter se colocado como expiação dos nossos pecados. Deus, ainda que eu passe a eternidade te agradecendo, nada, infinitamente nada, pode pagar isso que o Senhor fez. Porque o Senhor não precisava fazer isso, mas o Senhor fez. O Senhor não tinha obrigação de fazer, mas o Senhor fez. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado pela minha salvação e pela salvação daqueles que estão me assistindo nesse momento. Obrigado, Deus, porque nós somos salvos não pela nossa obra, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito e pelas obras de Jesus Cristo. Pai, obrigado. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, anima. Aleluia. Aleluia. Anima, Senhor, aqueles que estão aqui no discipulado. Faz com que eles continuem vindo e aprendendo mais de Ti. Senhor, conserta a nossa pregação. Em nome de Jesus, obrigado. Amém.